Senhor nesta tarde. Amém. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo enquanto você chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tenha calma, o Senhor Ele está cuidando de tudo. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você é estrangeira, que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te quieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tenha calma, tudo vai passar. Muito obrigada, Daniela, querida, nesta tarde. Queridos ouvintes da Rádio da Belo Web, boa tarde. Estamos reunidos aqui para fazermos mais um programa abençoado, Verdade ou Mito. E nesta tarde nós vamos falar sobre oração. Quais são os mitos referentes à oração? Eu quero começar lendo uma palavra para vocês, um versículo, antes de iniciarmos, que está em Atos 2, 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Estes eram os 3 pilares da igreja, onde eles tinham comunhão com a palavra, os ensinos, a oração, e eles tinham comunhão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu quero dar boa tarde a Andréa Matos, Boa tarde, para a nossa querida Sabrina Pereira, que está aqui conosco a primeira vez, seja bem-vinda. Daniela Pegorado, Ivone Cacá, muito boa tarde, boa noite, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Belo Web. Então, esse é um versículo muito chave de um hábito que eles tinham na igreja, é um hábito que nós devemos conservar até hoje. A importância do ensino da oração, a importância deste hábito de orar constantemente e aprender a palavra de Deus. As duas coisas, uma coisa não pode
estar longe da outra. A importância de conhecer a palavra, a importância de orar o tempo todo, são princípios que eles tinham. Amém? Amém. E eu queria então ler a outra palavra sobre, acho que você que anotou, Timóteo? sobre a palavra mesmo. Ah, né? sim. 2 Timóteo 4, 2 diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras versões vai falar mitos, Isso. né? Vão trazer para si mitos. Então, o que ele está advertindo na nossa vida? Que se nós não conhecemos a palavra, nós vamos buscar mitos nas nossas vidas. Vamos buscar dependências que não estão na palavra de Deus. Onde a palavra diz para nós sermos dependentes de Jesus Cristo. Temos somente fé em Jesus Cristo. Amém? Então, que esta tarde você possa colocar as suas perguntas, colocar as suas dúvidas sobre os mitos de oração. E esta palavra nos diz da importância de nós não termos o primeiro mito que eu quero falar com todas nós, sobre que existe alguém que tem mais poder, alguém que tem mais unção. Sim. Isso é muito comum no nosso meio, de nós buscarmos uma oração com pastor tal, com líder tal, com missionário tal, com presbítero tal, porque tem mais unção, porque ora mais tempo, porque vai mais no monte, porque conhece mais a palavra, e nós colocamos a força, colocamos a nossa fé na pessoa. Sim. Sendo que a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo. Isso é muito comum, né, meninas? De termos as pessoas terceirizam. Inclusive, em Tiago vai falar, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orando, né, que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E depois ele orou. Então, assim, não tem diferença. Que tem pessoas que vai dizer, nossa, Elias era um homem poderoso. Elias orou e parou de chover, depois orou. Não, a Bíblia diz, e assim é nos dias de hoje. Que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Infelizmente, nós vemos as igrejas às vezes ficarem lotadas porque tem um pastor que tem poder, porque eu quero a oração daquele pastor. Antigamente tinha as filas, né, de oração, não sei se hoje em dia ainda tem. Algumas tem ainda. Cabo culto é a fila. Tem a fila para orar, e a fila de pastor tal é longa, vai até o outro lado do quarteirão. Mas aí tem um pastorzinho lá, simplesinho do lado, que muitas pessoas pensam que não tem unção. Isso acontece muito. Eu já presenciei isso, eu fiquei até com dó do pastor, porque assim, todo mundo foi para uma fila e o outro ali tinha meia dúzia ali no outro ali. E aqui, né, que eu peguei em Hebreus 10, vai falar, né, que 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse texto é maravilhoso. Quebra um monte de mitos, quebra um monte de inverdades. Que a primeira inverdade é que o outro tem mais poder, a oração do outro tem mais poder que a sua. Você e todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, você é dado como filho de Deus. E você tem livre acesso à sala do trono da graça. Você tem livre acesso ao Pai. E a sua oração é ouvida.
isto é um mito de que eu vou pedir a oração do outro que o Senhor não me ouve. Você é filho de Deus. E não é porque você talvez esteja triste, porque talvez você não fez a sua oração muito forte, uma oração talvez que você não tenha visto nenhum sobrenatural, que a sua oração foi simples, que o Senhor não ouviu. O Senhor ouve as nossas orações, Ele ouve um coração entristecido. Que é o que Ele fala, né, gente, em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos. Buscar e achareis. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca o Senhor, ele encontra o Senhor. Eu creio que é importante a gente falar que nós não estamos falando, veja bem, a Bíblia relata de dons espirituais, não é o assunto hoje é de oração, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas fulano tem dom, amém, ele tem dom e Deus usa ele poderosamente. Mas isso não quer dizer que se você orar, não vai acontecer o milagre, que Deus não vai atender a sua oração. Sim. É igual, às vezes eu vejo que tem pessoas igual, eu acho que é de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que quando vai orar já, né, aquela oração, aquela voz já mais potente, que dá a sensação de como se essa voz trouxesse a presença. É o jeito, não que a oração seja diferencial, porque na verdade o Senhor ele busca a intenção dos nossos corações. Exatamente. Né? Verdade. É isso que é muito importante a gente saber que Deus ouve as nossas orações, que nós somos filhos, né? E nós vamos chegar a isso. E quando Jesus foi em Mateus 11 ressuscitar Lázaro, antes de ressuscitar, ele olha para o céu e ele diz claramente, né? Pai, eu sei que tu me ouves. Por quê? Ele estava, duas coisas. Ele estava querendo dizer que o nome dele é poderoso, que ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, porque quando pedimos em nome de Jesus, pedimos a Jesus, ele intercede junto ao Pai por nós. Então ele diz, eu sei que tu me ouves, né? Então isso é muito importante. E outra, ele ensina que nós podemos orar, e o Pai, que é Pai, escuta os filhos, e o Pai atende os filhos, porque a Bíblia diz que nós pais, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, nos dará coisas melhores. E Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelo por nós, e Ele deseja um relacionamento. Porque o que é a oração, queridos? A oração é um relacionamento com Deus. E é isso que Ele deseja. Eu ia falar agora como foi lido em Hebreus 10, 22, que eu estou lendo aqui. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, com sincero coração e inteireza, né? Então esse cheguemos é exatamente isso, essa intimidade, essa aproximação com Deus. Amém, amém, eu creio nisso. Eu creio essa intimidade que Deus deseja, que nós façamos as orações para Ele, confiando, com a inteireza, né, de fé, certeza de fé. O que agrada a Deus? A fé agrada a Deus. A fé. Então quando a gente se chega a Deus, sem fé é impossível. Com fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, queridos, é o nosso, como eu diria assim, nosso acesso à sala do trono. Entramos com fé. Então, esse mito de que nós não conseguimos ter acesso ao Pai, esquece. Porque é o que a gente queria falar no outro ponto, né? Antigamente, na época da reforma, que a gente tem que quebrar esse mito, que havia as indulgências, que Lutero quebra isso, de que tinha que ser pago para termos os nossos pecados perdoados. E tínhamos que ter um confessionário, íamos confessar ao sacerdote, naquela época, os padres, e então confessar o pecado e pagar. E eles fariam uma oração.
Eles seriam nossos intermediadores. Né? E há só um. Por isso tinha que pagar, né? Porque eles estavam trabalhando, né? Exatamente. Então, Lutero quebrou isso, nos explicando que nós temos livre acesso e que só há um intermediador entre nós e o Pai, que é Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, sentado à direita de Deus Pai, o corpo glorificado. E o Senhor também, quando nós temos o novo nascimento, o Senhor nos leva a sentar nas regiões celestiais junto com Jesus Cristo. Então você imagina o acesso que você tem, que eu tenho, que você tem, o acesso ao Pai. Isso desmistifica sobre o poder da oração, né? Que a oração tem que ter algum método. Vamos falar sobre métodos, né? Tem pessoas que acham que tem que ter método. Será que a oração precisa ser com imposição de mãos? Não, de maneira alguma. Claro que a Bíblia também fala de Tiago, né, da imposição de mãos, tudo isso, mas é uma situação. As pessoas estão ali na igreja, os presbíteros estão ali, né? Não que seja errado, né? Mas também não é a única Recebe forma. a visita deles, eles vão estar orando. Agora, é claro, você pode ligar, orar por nações, interceder por nações, por governo. Senão também não teria a instrução de orar por seus governantes, orar um pelos outros. Qual é o exemplo maior que a gente tem? Nós temos aqui em Atos, né? Isso. Atos 12, 5, que é onde fala sobre a igreja em união, né? Unida em oração, quando Pedro foi preso, né? Aí a igreja se uniu para orar, para interceder por Pedro que estava na prisão. E sobre este versículo em Atos, leva-nos também em Salmos 133, 1, né? Que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união é um método também maior, né? É uma chave maior, né? Concordância. Para que Deus possa estar operando de uma forma mais gloriosa, né? A união também. E a igreja não estava junto com Pedro na prisão. A igreja não estava. A igreja estava longe, Estava longe. distante. Mas através da oração, né? Através da fé, Deus ouviu. E Glória tem a também, Deus. queridos, um centurião, né? Sim. Que foi a Jesus Cristo dizendo, olha, eu sei que o Senhor tem poder, só não precisa ir lá não, porque Jesus ia até o servo dele Isso. para curá-lo, e o centurião disse, não, eu creio na autoridade, porque eu sou um homem de autoridade. Amém. Quando eu dou uma ordem aos meus servos, eles obedecem. Eu creio que se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Que exemplo de fé, né? Que fé. E Jesus disse que nunca viu uma fé em Israel como do centurião. Basta uma palavra, só uma palavra. E Jesus orou e o seu servo foi curado. Glória a Deus. Então, é maravilhoso. Vamos ver aí as perguntas dos nossos ouvintes. Dá boa tarde a todos eles. Tem hora para orar? Eu posso orar qualquer hora? Hora para orar. Vamos ver se é esse método. Tem pessoas que dizem muito que às 3 da manhã a fila é menor, né? Isso é um mito, queridos. Isso é um mito. Jesus diz para nós orarmos sem cessar, orarmos em todo o tempo. Então, não existe isso. Não existe. Isso é um mito, tá? Vamos orar às 3 da manhã, vamos orar ao meio-dia. Você pode fazer propósitos, porque o Senhor fala assim, olha, vá no seu quarto, ore. Você pode fazer propósitos com o Senhor. Maravilhoso. Mas não existe método para a oração. Uma outra pergunta que muitas pessoas dizem, né? Que é um mito, se é o lugar que as pessoas muitas vezes dizem que o lugar tem mais poder. Sacralizam o local. Será que se eu for no monte tal? Será que se eu for na casa de tal pessoa? Será que se eu orar então ali na igreja tal, ali tem mais poder? Será que se eu for em Israel,
Muro das Lamentações tem mais poder? Será? Isso é um mito, queridos. É um mito. É um mito. Porque muitas pessoas às vezes estão fazendo. Veja, a viagem para Israel é uma bênção para conhecermos os lugares onde Jesus andou. Um conhecimento histórico, um conhecimento maravilhoso de estar onde ele passou, onde ele viveu. Isso é tremendo. Eu recomendo, ter um sonho de ir para Israel, maravilha, glória a Deus por isso. Mas nós não podemos associar que aquilo tem poder, que aquelas pedras têm mais poder, que nenhum objeto tem mais poder, nenhum local tem mais poder do que a fé em Jesus Cristo. Amém. Infelizmente já virou até um comércio isso, né, pastora? Porque eu vejo vários cantores, né? As agências estão de olho, né? Em quem tem mais like, quem tem mais visualizações. Aí, ó, vai ter a viagem para Israel com fulano de tal, vai ter com ciclano de tal. Isso, dando mais poder, unção para aquela viagem, que aquela viagem vai ser mais poderosa, ou que a minha igreja tem mais poder, que na minha igreja acontecem mais milagres. Né? Nós vemos isso, infelizmente, hoje em dia, que é uma associação, associar isso à pessoa é uma grande heresia. Associar que as pessoas têm mais poder, que em tal lugar tem mais poder. O poder está no nome de Jesus Cristo. O poder está na graça, que é um favor imerecido sobre nós. A graça dele. E que quando nós oramos com o coração Quebrantado, né? Como nessa passagem, Salmos 34, 18, se eu não me engano. Vamos ler aqui. Isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém. Glória a Deus. E como a pastora falou sobre a intimidade, né? Porque assim, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é oração? Porque a maioria das vezes, né? A gente chega para Deus e muitas vezes a gente vai falar com o Senhor, a gente fala muito do nosso problema. Né? Ai, Senhor, como meu dia foi terrível. Ai, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, a minha casa, Senhor. E a oração, na verdade, é um relacionamento. Já chegou o momento de eu sentar e falar, Pai, senta aqui do meu lado. Sentada, não estava ajoelhada, nada, como nós falamos né, sobre esses mitos, não é só ajoelhado que você ora. Mas ali foi uma entrega, uma conversa. Pai, olha, não gostei. Pai, estou triste, olha meu coração, Pai, vem pro teu bálsamo. Pai, eu preciso tanto do Senhor. Pai, eu preciso do teu carinho agora. Faz um carinho em mim. Faz um carinho. Pai, né? E você começa e você sente a presença dele ali. E uma coisa que meu esposo sempre fala pra mim, ele fala que é mal de mulher, né? Não sei, eu acho que a pastora é mais quietinha, né? Não sei se a pastora tem esse problema, mas que a gente fala muito. E na oração a gente fala. Aí na hora que a gente para um pouquinho, um segundo, a gente não escuta nada, vou levantar e vou embora. E aquele momento ali é onde o Senhor poderia falar ou nos dar uma resposta de algo, porque a gente fala demais, a gente não para ouvir a voz do Senhor. E isso é uma oração, é a gente falar, ter uma conversa, ele fala, ele interage com a gente o tempo todo na oração. Só que às vezes é a gente mesmo que não para falar, para ouvi-lo, né, na verdade. Amém. Olha só que interessante, né? A Cacau está falando assim, o que devemos incluir em nossas orações. As nossas orações, queridas, são um derramar da nossa alma. E um dos discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. Olha, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso. O Pai Nosso, ele indica que as orações, em primeiro lugar, tem que entender que é o Pai, que é nosso. Não é só orações egoístas, egocêntricas, que beneficiam somente a nós. Nós podemos pedir algo especial para nós? Sim, podemos sim. Pai, eu preciso deste emprego, eu preciso desta cura, eu preciso desta transformação. Mas Jesus estava dizendo, o Pai é nosso,
é dos filhos. Isso, ele já começa falando do pai, né? Dessa aproximação. Porque tem pessoas que falam assim, imagina, eu vou orar, imagina, Deus nunca que vai me escutar, porque eu sou isso, sou aquilo, sou um pecador, sou mais terrível pecador, sou aquele pequenininho e Deus é Deus. Deus, ele é Deus, mas ele é o nosso pai. Ele, Jesus, ele traz essa proximidade, né, pastora? Né? E como pai, ele nos ama. Nos ama, nos atende. Sim, nos ouve. E ele fala, santificado seja o teu nome. Então, Cacau, o que é mais importante, que ele é pai, ele atende às suas necessidades pessoais, ele atende às necessidades quando você ora pela sua família, pela sua igreja, pelos seus irmãos. Mas, principalmente, santificado seja o teu nome. Que as orações, os seus pedidos, santifiquem o nome do Senhor. Glorifique o nome de Deus. Então, se as orações que estão em seu coração serem em concordância com a glória de Deus, serem em concordância com aquilo que santifica Deus, que a sua vida, você vai pedir um emprego para santificar o Senhor, você vai pedir uma viagem para santificar o Senhor, você vai pedir mais trabalho, você vai pedir um casamento que santifique o Senhor. Porque as nossas orações, que eu estava falando de egocentrismo, é que muitas vezes a gente, como diz lá, acho que é Timóteo ou em Tiago do espelho, acho que é Timóteo, que a gente se olha no espelho, que é a palavra, quando a gente lê a palavra de Deus, no espelho, muitas vezes a gente não deixa a palavra confrontar. A gente Porque o espelho mostra as nossas imperfeições, né? Isso. E a oração ajuda a nós nos derramarmos e muitas vezes ouvir a voz do Senhor para aquilo que a gente precisa corrigir. E é interessante, falando aqui do Pai Nosso, Jesus ele já começa falando de Pai, porque o Pai, essa proximidade de Pai e Filho, ela existe no nosso dia a dia. Embora muitas pessoas não tenham essa amizade, essa aproximação com o Pai. Por exemplo, o meu pai, que eu acho que ele está até assistindo agora, ele vai ouvir. O meu pai, a gente já... Bom, eu tenho 40 e poucos aninhos, né? Então eu já conheço bem ele. E tem momento que lá em casa tá todos os filhos reunidos e a gente começa a conversar alguma coisa, ele só faz assim... A gente já sabe que ele está falando, vamos parar com a conversa? A gente já entende o dele. Dessa prosa. Entendeu? Então, o filho que tem a proximidade com o pai, ele entende os... né? Opa, não tá legal. Né? O olhar, a gente entende o olhar do pai, a gente entende o que ele está querendo falar com aquilo. Então, a oração, esse Pai Nosso, essa comunhão que a gente tem com Deus, nosso Pai, nos leva a essas próximas questões aqui, que tipo assim, eu tenho tanta comunhão com meu pai, que eu não quero desonrar o meu pai, né? Eu tenho tanta comunhão com meu pai, que eu entendo o que ele quer também. Então, são essas proximidades que a gente vai tendo com o Pai Nosso, a dia a dia, a cada dia, que vai fazendo de nós filhos mais obedientes, né, Pai? Então, essa oração, esse relacionamento, espero que a gente tenha respondido, Cacau, que esse relacionamento cada vez mais nos santifique, cada vez mais nos dê a direção. Por isso que nós falamos no início que é preciso conhecer a palavra de Deus. Porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, como é que nós vamos orar em conformidade com a palavra de Deus, para santificar o Senhor? Então, por isso que Jesus ensinou aos discípulos a orarem o Pai Nosso, porque o Pai Nosso resume muito, né? Dá-nos o pão de cada dia. É importante pedir o pão? Sim. Mas ele fala um momento muito importante: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Então veja a importância do Pai Nosso, porque ele resume toda a nossa vida ali. Como orarmos. Precisa ser algo que santifica, que esteja em concordância com a palavra. Pode ser orações para a nossa família, pode ser orações específicas para a nossa vida, mas que haja perdão, arrependimento em nossos corações das nossas más condutas, como ela estava falando. E é exatamente isso que veio aqui na minha mente agora, a questão da má conduta. O pai terreno, o meu pai, o seu pai, enfim, nossos pais terrenos,
a gente, como pai, a gente até às vezes tolera uma má educação do nosso filho. Não é verdade? A gente repreende, mas às vezes a gente até tolera alguma coisa. O Pai Celestial, Ele é santo. Ele não vai tolerar o pecado. Ele não vai tolerar a nossa má educação, podemos dizer assim. O Pai Celestial, Ele não vai Aí entra tolerar. a consequência, né? Do pecado. Então, por isso a oração Pai Nosso, você vê que ele fala do Pai Nosso, ele fala do Pai Nosso que é santo, ele fala do venha o teu reino, o reino de Deus é poderoso, desfaz as obras do inferno. Então, a presença do reino de Deus, ele desfaz todo o pecado, toda a obra do inferno. Por isso que fala buscar em primeiro lugar O reino de Deus. para que você antes. Por quê? Porque Satanás, ele procura sempre nos prender de alguma forma, né? Para a obra aqui, não permite que a gente siga adiante, enfim, ele sempre tenta atrapalhar. Então, venha o teu reino, venha o poder do teu reino sobre a minha vida, e seja feita a tua vontade. Então, os grilhões começam a ser quebrados, a pessoa vai sendo liberta, e a comunhão com o Pai, a santidade e a comunhão é restaurada, mas o Pai nosso que estás no céu, ele não tolera o pecado. E aí a oração termina livra-nos do mal. Porque teu reino. Então, veja, a oração do Pai Nosso nos dá muita direção de como orarmos, tá, Cacau? São princípios que estão ali na oração do Pai Nosso muito importante. A Carol fala assim: a quem devemos orar? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Nosso Deus é um. É um Deus trino, com funções diferentes. Nosso Pai é Pai, Jesus é Deus Filho, o Espírito Santo é Deus Espírito Santo. São os três Deus, e um tem uma função. Hoje o Espírito Santo de Deus, do Pai, está em nós. Nós estamos um com o Pai, um com Deus. Entende? Então, aqui depois nós vamos falar um outro programa sobre a Trindade. É bom tema, é o próximo tema. Podemos falar sobre a Trindade. Sobre a Trindade, que é muito Vamos legal. aprender bastante, né? Vamos aprender bastante. Mas nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, que Jesus nos ensinou a orar no nome dele. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos fortaleça. O Espírito Santo nos ensina a orar, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Por isso que é importante conhecermos a palavra. Né? O Espírito Santo nos consola da dor, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O Senhor me consola dessa dor que eu estou sentindo. O Espírito Santo de Deus me fortalece nessa minha aflição. Ele faz até, ele leva-nos a entender também o que o Pai quer, né? Nos traz clareza. Exato. Né? Quando a gente está errando também, sabe aquele sinalzinho? Ó, não tá legal, ó, não mexe aí, ó, não vai em tal lugar. Não, como é a palavra de Deus que ele nos constrange. Que é isso, esse... Né? Tipo, já passou. Aquele olhar assim, né? Não faz isso, não fala isso. Tá bom, mudamos Meu pai não tinha, gente, meu pai não tinha esse barulho não, mas ele tinha um olhar que o olhar ele não também. precisava nem fazer o barulho. Eu senti o olhar do meu pai. Sabe aquele que você sente, você fala... Como o som de muitas águas era o olhar do pai da pastora Lídia. Aquele olhar assim, tipo, você sente. Você não precisa estar olhando, mas você fala, acho que meu pai está me olhando feio. Porque já constrói. Acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Verdade. Parar. A Marlene Gomes diz assim: não há em toda a Escritura um horário específico de oração que Deus tenha determinado ser especial, onde responde com bênçãos extraordinárias e instantâneas, e que a fila para a oração seja menor na madrugada. É isso mesmo, Marlene. Antes vemos que Deus nos orientou em Sua palavra. Devamos praticar a oração de forma constante, sem cessar, como uma disciplina devocional em nossa vida. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. Amém. Isso, portanto, pode e deve ser feito em qualquer horário. Obrigado, Marlene, pela sua colaboração. E é isso mesmo, a Nilzete está conosco. Marcelene disse: mulheres abençoadas. Amém. Sim, queridos, não sei se aqui a Isabel está aqui ainda. Ela estava aqui no início. Isabel Mello, um grande beijo, um prazer estar com você aqui conosco nesta tarde maravilhosa. Espero que vocês sejam tremendamente abençoados. Pastora, teve uma situação também que eu estava vivendo, e uma amiga de oração,
ela falou para mim, Dani, teve uma situação na minha vida que eu comecei a ler a palavra, orar a palavra. E eu também tinha certos momentos que eu comecei também a fazer a oração à palavra. Eu falava com o Senhor e ao mesmo tempo eu trazia as passagens bíblicas na oração. É uma oração. Né? Isso. Dependendo de uma situação, aí eu lembrava de Ana. Sim. Comecei a trazer a palavra nas minhas orações e realmente também, não que seja um método, né? Sim. Mas é a palavra viva. Então, Uma vez eu orei por uma pessoa e nós estávamos conversando e eu disse, olha, eu desejo que você seja bem sucedida e que a palavra de Deus diz que ele vai abrir portas para você e eu desejo que ele abra portas. E eu fui então orando, falando tudo que eu queria que Jesus fizesse na vida dela. Aí eu falei, tá bom, minha amada, em nome de Jesus que você faça assim. Ela falou, então, mas a senhora não vai orar? meu Deus. Aí eu falei, Gente, é o mito de que tinha que ter, Fechar os olhos, impor fechar as os mãos. olhos, tinha que ter um método ou de joelho, ou de imposição de mãos, ou que tinha uma voz mais grosseira, em nome de Jesus. E eu estava ali orando, gente, eu fiquei ali meia hora desejando tudo que o Senhor fizesse na vida dela. Eu disse, mas eu já orei, eu disse, Jesus, faça assim na sua vida, que você seja tremendamente abençoado, que você tenha a sua enfermidade curada em nome de Jesus e tudo mais. Então, nós precisamos prestar atenção que não existe esse mito de método. De joelho é melhor, porque tem pessoas também que já chegaram para mim e disseram, olha, eu vou orar com a senhora tal, porque ela tem marcas no joelho. O joelho dela é todo marcado, todo machucado. Então, aquela mulher ela tem mais unção porque ela ora mais de joelho. já ouvi isso. Isso é verdade ou é mito, meninas? Eu acho que é mito. Mito. É um hábito dela. Glória a Deus por isso. Que ela se sente bem em orar de joelhos, que ela ora de joelhos e que ela busca. Mas quem ora em pé também recebe. Até porque tem momentos que você não tem nem como dobrar o joelho. Tem momentos Exato. que você está, enfim, num lugar que não tem como dobrar o seu joelho, enfim. Como o pastor falou, né? Que está na Bíblia, orar e sem cessar. Então, como você vai ficar de olho 24 horas? Você está tem cuidando, está Gente, trabalhando e É o que você você está quer em dizer. oração. Qualquer sacrifício da sua vida. O mérito não está em estar de joelho horas. Sim. Entende? Porque, não, tem pessoas que falam, não, esse é o método para conseguir algo de Jesus, então eu vou ficar horas de joelho. Então as pessoas mistificam isso e falam, né? Que nem a gente fez o programa do jejum, eu vou jejuar e vou orar para conseguir as coisas. Então o jejum também não é o método para conseguir as coisas. Nós já estudamos isso. Então, tem pessoas que veem essa conduta de algumas pessoas têm conduta de orar no monte toda semana, todo dia, toda noite, e que isso vai alcançar mais a graça de Deus, vai alcançar benesses por conta Claro, de quem sacrifício. mais buscar é bom, né? Quanto mais a gente orar, é bom pra gente, não é isso? Mas o problema entra É o quando a mérito. nossa prática a gente julga o próximo. Exatamente. Porque assim, já acontece muito isso. Exatamente. Fulano não vai para um monte. Aí eu já começo a olhar fulano, porque não vai para um monte, com outros olhos. Tipo, a pessoa não é de oração. Não vai, Então, não vai nem pro monte, nossa. É de cada um. Mas ninguém cada sabe um. dentro de casa, Pois é. né? Aí Meu assim, Deus. igual já acontecia muito também. Chegou na igreja, fulano tá ajoelhado desde o começo. Fulano tá orando. Quer dizer, o outro que chegou depois ou que sentou, não que, é que assim, às vezes a gente acaba trazendo como se fosse, é uma regra. É método. Não existe Entra, método. você tem que joelhar, você ora, você fica lá meia hora orando. E se eu tô lá, como já aconteceu, quando eu era criança, às vezes eu tava lá ajoelhada, e eu com a cabeça em outro lugar. Eu tava lá ajoelhada porque eu tinha que estar ajoelhada, por quê? Porque precisava, era necessário, eu tinha que ficar. Só que eu lembro, quantas vezes eu tava lembrando do meu desenho animado. Então, Não isso que eu tava falo, nem ali. é mito, você tem que estar conectado com o Senhor na fé. Agora, quem é cristão, tem assim que estar com o Senhor. Verdade. Quem teve um novo nascimento, Assim. naturalmente busca o Senhor. Sim, Não sei se na verdade. sua casa, se no monte, na igreja, não sei, mas isso é natural. Eu, por exemplo, converso com o Senhor o dia todo. Não que seja errado também, a pessoa ficar lá meia hora de joelho também não é Sim. errado. Não, não é o É, método. gente, É como nós estamos falando, nós estamos desmistificando o Uhum. método.
Sim. Não existe um método para você orar e alcançar o Senhor. Sim. Existe como Ele ensinou a orar. Ele direcionou que a oração tenha que santificar o nome dele. Quantas vezes nós não começamos a orar em pé e terminamos com o rosto no pó? É Verdade. Não A é? maquiagem do descendo já. Quantas vezes a gente não chegou na igreja, dobrou nosso joelho, Aham. começamos ajoelhado e terminamos andando pela igreja, orando e isso, aquilo, daqui a pouco tá com o rosto Você no vai pó. sentindo uma autoridade, né? Você vai, Quantas Deus vezes, te né? direciona. Isso me lembra Ah, a conversa que Jesus teve com a samaritana. Amém. A samaritana chegou para Jesus e disse: onde é que eu devo orar? Porque dizem que no monte tal tem mais unção, eu vou receber mais de Deus do que no outro monte. Onde Jesus que eu vou estar mais perto de Deus e receber as minhas petições, minhas súplicas? Jesus disse: olha, chegou a hora, os adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E ela saiu maravilhada e ela reconheceu como Messias. E saiu pregando a palavra e saiu diferente porque ela encontrou o Messias. Ela verdadeiramente teve um encontro com o Messias. E ele trouxe essa mensagem, que a gente precisa orar em espírito e em verdade é de fé. Você verdadeiramente crê em Jesus, você verdadeiramente tem fé em Jesus Cristo, que Ele te salvou, que Ele te curou, que Ele te livrou dos pecados e que Ele te trouxe vida eterna, vida abundante. Você crê nisso? Então chegou o momento de você ser liberto de todos esses misticismos, de poder da oração, de ter que se sacrificar horas de joelho, ou ter que ir ao monte, ou ter que ir no profeta, ou ter que ir na igreja, ou ter que ir em Israel. Muitos outros irmãos não vão a Israel, mas vão a Aparecida. Né? Vão a Aparecida de joelhos, Nossa, Sacrifício, né? fazem aquele sacrifício. O Senhor disse: não, eu não quero sacrifício. Verdade, boa colocação. Tem muita, né, diferença. Com misticismo, né? De que vão alcançar uma graça. Aí eu vou andar de joelhos até a Aparecida para conseguir a cura do meu filho. E aí fazer uma troca com Jesus. Jesus vai ver meu sacrifício de orar horas de joelho, ou de ir ao monte, ou de fazer isso, e eu vou conseguir. Deus não quer isso. Não, e tanto é que essa mulher, ela teve uma vida transformada, porque ela entendeu o que é a graça, o que é o que ela tomou da água viva, ela teve esse momento com Deus, né, com Jesus, né, e sentada no poço. Primeira missionária. Foi lá, ainda chamou. Sentada E no ali, poço. depois Jesus né? continuou lá. E eles chegaram para ela e falaram assim: agora nós reconhecemos Ele, mas não porque você nos falou, mas sim porque nós conhecemos a Cristo. Quer dizer, as outras pessoas, os outros samaritanos que vieram atrás, reconheceram Então, que realmente Ele era o Cristo. Quando a gente entra em oração, sem todos essas Sem reservas, Esses né? mitos. sem todos esses mitos, só se fosse. Quando a gente entra na presença do Senhor com verdadeiramente um coração contrito, com interesse de coração, a gente sai justificado como um publicano, a gente sai transformado como Samaria, a gente sai gerando como Ana, Amém. a gente sai curado, né? A gente sai com a batalha ganha como Josafá. Então a gente nós precisamos verdadeiramente entrar na presença do Senhor dessa maneira, Amém. né? Com o coração inteiro para o Senhor, contrito. Verdade. Deixa eu só ler aqui, pastor. Olha, a Marlene está dizendo assim: que alegria ver essa mocinha tão jovem aí com vocês. Está no Amém. caminho certo. Estamos alegres mesmo. Marlene, assim também é o nosso coração. Estamos todos alegres. Uma jovem de 15 anos, Sabrina, que está aqui participando desse programa tão Uma maravilhoso. benção, uma benção. Uma benção. Menina especial de Menina de Deus. oração. Glória a Deus. Glória. Amém. Muito obrigada pelo carinho, agradeço a Deus e pela sua vida, né? Só tenho que louvar ao Senhor pela sua vida cada dia mais e mais. Deus abençoe. Amém. Obrigada. E você concorda conosco que não existe método de oração. Você tem uma vida de oração, você não tem um horário específico, como é que é a sua vida?
Sim, concordo plenamente com tudo. Não tem um horário, não tem uma posição específica, não tem uma forma certa, porque, como a missionária citou, do publicano, da oração do fariseu e do publicano, em Lucas 18, do 9 ao 14, vai falar que eles estavam de pé, eles começaram em pé, eles estavam em pé, só que o que muda é o modo que eles estavam conversando. Um já estava sendo diferente, estava julgando, falando que não era igual tal pessoa, tipo, ele falou algumas coisas, falou que não era tal igual ao publicano. O publicano já estava orando de uma forma diferente, falando para Deus ter misericórdia, porque ele era pecador. Então, eu concordo com tudo que vocês colocaram aqui, com todos os posicionamentos, porque não tem hora, não tem um lugar específico, não tem uma posição certa. O importante é você estar conversando com Deus, mas Jesus falou que não pode ser com repetição, né? Sempre a mesma coisa. Tem que ser algo diferente. A cada dia você buscar alguma coisa, uma coisa diferente, não buscar a mesma coisa com repetição. Eu estava falando com a missionária mais cedo sobre isso, ficar repetindo a mesma coisa. Isso traz algo assim ruim para nós, porque vai repetindo a mesma coisa e vai dando a sensação de que Deus não está querendo dar aquilo, né? Porque a gente está insistindo, mas a gente tem que entender que não somos nós, né, que fazemos as coisas, que é Deus que faz. A gente tem que entender que tudo é no tempo dele. Que a gente tem que parar e refletir um pouco no que estamos pedindo. E eu concordo plenamente. Obrigada. E uma coisa que nós podemos também pôr por terra, estamos quase terminando, colocar por terra é a oração com o óleo, que é um outro mito que as pessoas pensam que o óleo ungido, em tal lugar lá em Israel, em tal lugar, que o óleo tem mais poder que a oração, né? E Tiago fala isso, Tiago 4, né, gente? Ele fala que a oração da fé é que salvará o doente. Chama os presbíteros, se é alguém doente. Coloquem óleo. Nós já falamos um verdade ou mito sobre o óleo da unção. O que cura, o que sara, o que transforma é a oração da fé. E tem um outro momento muito importante que eu queria fechar contigo, que é a oração. A oração crucial. Já ouviu essa palavra? Crucial? Que é antes da cruz. Jesus pede aos seus discípulos para orarem por ele. Porque ele estava profundamente angustiado de algo. E nesse momento ele estava no Monte das Oliveiras, no monte, ali, à noite, no monte. Mas a sua alma estava grandemente abatida, aflita, porque ele sabia o que ele iria passar. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, tamanha a sua aflição. Mas os discípulos não conseguiam se manter acordados, vigilantes, para orar. E Jesus, falando com o Pai, queridos, ele disse algo que sempre tomou meu coração em todas as vezes que eu oro, eu fico um pouco emocionada. Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se o Senhor puder, passa de mim, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é o ponto crucial de toda a oração, queridos, viu? Quebrando todo o mito de qualquer coisa de oração que você queira pedir. Que possamos ter sabedoria para renunciar à nossa vontade. Uma vez eu fiz essa oração para o Senhor, um momento entre vida e morte. Eu estava em São Paulo e meu marido sofreu um AVC grave aqui, na Ilha Benta. E eu tive que vir de lá até aqui,
quando me disseram que ele não ia resistir, ele já provavelmente iria morrer. E então eu vim na estrada com a minha amiga Paloma, acho que ela estava até aí assistindo. E eu estava com minha amiga e eu vim então em oração, e eu fiz esta oração. Senhor, se o Senhor tiver que levá-lo, ele é teu filho, e eu vou compreender perfeitamente a sua vontade. Mas se puder, passa de mim esse cálice, essa dor nesse momento. Mas que não seja a minha vontade, seja a tua, Senhor. Mas se eu puder pedir ao Senhor, e eu sei que eu posso pedir, porque Jesus pediu, e eu peço ao Senhor que, se puder, que o Senhor dê mais anos de vida, que o Senhor prolongue os anos de vida dele e que ele tenha saúde, que o Senhor possa restaurá-lo, né? Que eu não quero ver o meu esposo, então, vegetal numa cama. E viemos para cá, e enfim, eu me alegrei ontem que ele nadou sozinho, ele está muito bem. E o Senhor ouviu essa minha oração, meu coração quebrantado. Amém? Então, esse é um ponto crucial de que nós possamos dizer: eu entendo, Senhor, a sua vontade seja prioritária em minha vida, que a sua vontade seja sempre feita na minha vida. Mas a gente pode pedir, tá bom? Amém? Amém. O grande presente de Deus é que nós podemos pedir, porque Jesus pediu ali, mas ele foi para a cruz, porque era a vontade de Deus, que ele morresse por mim e por você. Amém. E que estivéssemos aqui porque ele fez a vontade do Pai. E ele se lançou na cruz, abraçou a cruz, por mim e por você. Ele se levantou, acordou os discípulos e falou: vamos, que chegou a hora, é chegada a hora. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, a Paloma, ela está aqui, a Paloma. Amém, Paloma, lembra desse dia? Obrigada que você me trouxe até aqui, né? Foi um susto tremendo aquele dia, não é não? E hoje, para a glória de Deus, o Tato nadou sozinho. E nós nos alegramos muito, porque ele está amando lá. Agora também não sai da piscina. Agora é o difícil não segurar o homem para não ir lá dar um pulo e nadar sozinho. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Eu louvo ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Então, esse é um ponto crucial de nós podemos renunciar à nossa vontade, mas você pode pedir. Momentos difíceis das nossas vidas, entre a vida e a morte. Amém. Pastora, licença, só falar rápido aqui. Meu esposo, ele falou: você não olha o celular? Ele falou: eu vou responder no seu Facebook. Como se fosse você. Ele colocou aqui, ó: o joelho é sinônimo de rendição ao Senhor. Os fariseus oravam nas esquinas para serem vistos e ovacionados, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém, pastor? Amém. Obrigado, isso é muito importante. Olha aí, tá vendo? Eles tinham, os religiosos, né? E os fariseus, eles tinham essa conduta para mostrar que eles tinham superioridade, que eles eram mais íntimos de Deus e que eles eram mais poderosos e que então as pessoas podiam confiar neles e dar os seus dízimos, suas ofertas ao templo. E então, realmente, eles mostravam o que não é. Na verdade, eles eram as figueiras secas, que tinham só aparência. E Jesus secou a figueira, que só tinha aparência. Ele estava falando do reino de Deus, quando ele foi lá e quebrou todas as mesas dos cambistas, que estavam fazendo comércio na casa de oração. Quando ele sai de lá, falando das coisas do reino, ele seca para sempre a figueira. Aqueles que tinham só aparência, mas não tinham frutos. Tá bem? Vamos louvar o Senhor. Temos mais perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas? Mais colaboradores? Dá uma olhada aí. Vamos louvar o Senhor, então. Assim, oração tremenda, foi feita a vontade do nosso Senhor. A Paloma está dizendo: impossível não esquecer pelo susto e pelo milagre. Verdade, Paloma, verdade.
vamos ver essa linda mocinha louvar o Senhor, Amém. né? Vou colocar aqui uma... Existe vida no bebê. Vamos colocar aqui a... Existe vida aí, não é isso? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua colaboração. Compartilhe esse nosso programa com quem você sabe que tem alguns mitos para desmistificar sobre a oração. Que você seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. Você, sua casa, sua vida. E que as suas orações cheguem ao Senhor com seu coração quebrantado, que você tenha relacionamentos com o Senhor, que você tenha hábito de orar todos os dias, de conversar com o Senhor, de buscar o Senhor, de obter as respostas que você tanto busca. Ore e o Senhor te dará respostas em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada a todos. Vamos colocar aqui. Vamos. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e tô afirmando pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Maravilhoso. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra você desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Glória a Deus. Amém. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu queria falar mais uma coisinha para encerrar. Neste sábado, dia 12, nós teremos a reunião Café com Glória a Deus. pastores e pastoras e líderes aqui de Ilhabela, dia 12, às 8h30 da manhã. O café é feita pela COMEI, pelo Conselho de Ministros Evangélicos da Ilhabela, e será na primeira igreja batista
daqui de Ilhabela. Então você, que é pastor, pastora, se conecte com o Comei e faça a sua inscrição. A sua participação é muito importante neste dia especial para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Paz, queridos. Deus abençoe.